Amém. Os irmãos, não repare muito que eu já estou só um pouquinho cansado, né? Hoje de manhã ajudamos o irmão Orlando da escola dominical, depois tivemos a reunião, dirigir culto, então já estou com a voz um pouquinho cansada. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Senhor de toda a glória, meu Senhor querido, Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, pela essa palavra que Tu tens colocado no meu coração. Ó Deus, que possa, Senhor, possa atingir os Teus filhos que hoje estão neste lugar. Deus, eu quero Te agradecer pela vida de cada um e quero Te dar graças pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Irmãos, eu quero conversar com a igreja sobre servindo a Deus com excelência. Ontem nós tivemos um culto de oração aqui na igreja, à noite. Enquanto eu estava orando, o Senhor Deus falava ao meu coração sobre a excelência do serviço. Tudo que vieres a nossas mãos para fazer, faça-o com excelência. Faça-o segundo as suas forças. Queridos irmãos, amadas irmãs, eu quero dizer o seguinte: Deus não aceita o serviço para Ele de qualquer maneira. Vou usar uma expressão popular: Deus não quer meia boca. Deus quer um serviço prestado a Ele com excelência. A Bíblia nos fala, no livro de Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 23, diz assim: e tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração para o Senhor e não para os homens. Deus tem, queridos irmãos, Deus tem te chamado para uma grande obra. Deus tem colocado nas nossas mãos um trabalho a ser executado. E este trabalho que Deus colocou nas nossas mãos para ser executado, Deus nos chama para executar, para fazer este trabalho com excelência, como se estivesse fazendo para Ele e não para homens. E eu entendo com esta palavra escrita à igreja de Colosso, que mesmo o nosso trabalho secular tem que ser feito com excelência. Lá onde Deus tem te colocado, a sua profissão, da onde você tira o seu sustento, deve ser feito com excelência. Aos obreiros desta casa, aos irmãos e às irmãs que aqui congregam, eu quero te dizer nesta noite: Deus exige de nós um trabalho com excelência. Deus não quer meia boca. Deus não quer trabalho feito de qualquer maneira. Todos nós que aqui estamos, queremos ser servidos. Todos nós desejamos ser servidos. Todos nós desejamos receber. Todos nós desejamos receber as coisas em bandeja.
O texto que nós lemos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai na contramão desse desejo nosso, de ser servido. Ele vai na contramão de querer colocar o boi na sombra, de sentar e de consumir. Nós gostamos, e eu gosto, de ir a um restaurante, eu sento, chamo o garçom, ou o garçom vem até nós e diz, nos pergunta, nos apresenta um menu, nós escolhemos, ele nos traz, nós comemos, deixamos o prato na mesa, pagamos e vamos embora. Todos nós gostamos disso. Mas o texto que nós trouxemos à igreja em Atos capítulo 2 chama-nos para dentro de uma realidade importante para as nossas vidas, para a vida da igreja, o serviço cristão. Deus te chamou, Deus me chamou, o Senhor nos chamou para servir ao Senhor com alegria. Deus não nos chamou para sermos servidos. Deus te chamou para servir. E neste trabalho que nós temos como servos, Deus deu a cada um de nós dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E neste serviço, nesta chamada que Deus tem para nós, eu quero falar sobre algumas coisas. Eu quero começar a falar sobre posturas de servo. Postura para aqueles que são chamados para servir. A primeira, prontidão no serviço. O Senhor Deus precisava de alguém para ser enviado. E se não me falha a memória, Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão no serviço. Queridos irmãos, quando nós estamos prontos, quando nós estamos em prontidão para o serviço, Deus nos envia. E a recompensa do céu para aqueles que se prontificam a servir ao Senhor. E nesta chamada, neste serviço, nesta prontidão, Deus busca aqueles que estão disponíveis. E eu quero te falar uma coisa, irmãos. Deus nunca chama para a sua obra preguiçoso. Deus nunca chama desocupados. Deus sempre vai chamar aqueles que estão envolvidos no serviço. Deus sempre vai chamar aqueles que estão ocupados, porque aqueles que estão ocupados não têm tempo para ficar parado. O desocupado, ele não faz nada, porque ele sempre acha que ele pode fazer amanhã, que ele pode fazer depois de amanhã, e passa o tempo, passa as horas, e aquilo que é para fazer, não faz. Mas os ocupados é sempre, porque não tem tempo. E o ocupado sabe que o tempo passa e não espera ninguém. Deus está buscando homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor, dispostos a se colocar ao serviço daqueles que te tirou e que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Há uma prontidão para o serviço. E dentro dessa prontidão para o serviço, Deus nos fala, a Bíblia nos fala, eu quero falar aos irmãos sobre habilidades. Deus nos dá habilidades para fazer a sua obra. Deus coloca em nós dons
para servir ao Senhor. Deus não nos coloca na sua obra sem nos capacitar. Deus não nos coloca na sua obra sem nos dar talentos. A cada um de nós que aqui estamos, Deus te capacitou, meu irmão. Deus te capacitou, minha irmã. Deus colocou em você talentos, talentos especiais, talentos grandiosos, para que você possa trabalhar com esses dons, com esses talentos que Deus te deu. Quero te falar uma coisa: de tudo, Deus te pedirá conta. Deus colocou em você talentos e dons, para que você trabalhe com eles. Mas Deus vai te dizer, Deus vai te pedir conta. A palavra do Senhor para você será: o que tu tens feito de Jesus chamado Cristo? Como é que você tem trabalhado com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos? Queridos irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando para vir buscar uma igreja santa. E esses dons que Deus tem te dado para executar um serviço, este serviço envolve tanto os de dentro quanto os de fora. Deus não te chamou só e somente só para servir aos crentes, aos salvos. Deus te chamou também para servir ao seu próximo, para servir aqueles que estão fora. Querido irmãos, eu quero te dizer uma coisa: quando você serve a um próximo, você está servindo a Deus. Senhor, quando é que nós estivemos com fome? Quando é que nós estivemos sem roupa? Quando é que nós estivemos hospitalizados? Quando você lê esse texto em Mateus, esse Mateus é direcionado só para crente? É direcionado para o seu próximo. Diz assim: quando deixou de fazer a um desses pequeninos, deixou de fazer a mim. Deus está chamando-nos para estarmos prontos para o serviço ao Senhor. Quando faço ao meu próximo, eu estou fazendo para Deus. O inverso é verdadeiro. Quando você deixa de fazer ao seu próximo, você deixou de fazer para Deus. Uma outra postura que nós devemos adotar neste serviço com excelência, nós devemos manter a nossa lamparina acesa. Irmãos e irmãs, há uma unção de Deus sobre as nossas vidas. Há um poder de Deus em nós. Mas eu quero te falar que esta unção que está sobre as nossas vidas, ela não acontece na abracadabra. Ela não acontece como um passo de mágica. Esta unção que está sobre a tua vida, esta unção que está sobre a vida da igreja, esta unção que está sobre a vida de cada um de nós, ela é fruto de uma vida diária com Deus. É fruto da sua intimidade, do seu relacionamento com Deus. Manter a lamparina acesa é uma vida de intimidade com Deus. Intimidade, irmãos, ela é constituída, ela é construída a partir de um relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais a sua lamparina permanecerá acesa. Quanto mais você se chega à presença do Senhor, mais Ele se chegará a vós. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. A instrução de Jesus nos mostra que para manter a lamparina acesa, é responsabilidade de cada um de nós. A Bíblia nos diz para tirar o pavio que já queimou. Em Levítico capítulo 6 diz assim, olha: e o fogo arderá
continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas para que este fogo continue aceso sobre o altar, você precisa cuidar deste fogo. Você precisa tratar deste fogo. Você precisa tratar do azeite que alimenta esse fogo. Você precisa tratar da unção que Deus tem colocado sobre as suas vidas. Amados irmãos, a instrução de Jesus é que nós, a responsabilidade de manter esta lamparina acesa é competência de cada um de nós. É responsabilidade sua. Esse deve ser um desejo no nosso coração, um desejo de viver todos os dias, a todos os instantes, debaixo da unção e da graça de Deus. Como é que nós podemos viver? Como é que nós possamos servir a Deus com excelência? Servir com excelência. Como é que nós podemos? Eu quero falar com os irmãos algumas coisas. Primeiro, irmãos, viver uma vida com excelência é entender que o Evangelho tem uma mensagem central. Nas primeiras páginas dos Evangelhos, nós encontramos João Batista. A mensagem pregada por João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na sequência da mensagem de João Batista, aparece Jesus pregando na Galileia a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois da morte de Jesus no Calvário, os discípulos continuaram a pregar a mesma mensagem de arrependimento. No texto que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 a 39, diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seus corações e perguntaram a Pedro e os apóstolos: varãos, que faremos nós? E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor vosso Deus os chamar. Hoje, irmãos, a vontade de Deus é que esta mensagem de arrependimento seja anunciada. O Senhor Deus chamou-nos, a cada um de nós, para proclamar a mensagem de arrependimento do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, e cada um sejam batizados. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê, diz a palavra do Senhor, já está condenado. Há um juízo de Deus para aqueles que não se arrependem. Há um desafio muito grande para a igreja, de proclamar essa mensagem de arrependimento, a proclamar essa mensagem de arrepender em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo após disso o juízo. Há um juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem do seu pecado. A Bíblia diz que o Senhor Deus veio para que tenhamos vida, e vida com abundância. O homem, a raça humana, ela se voltou contra Deus. A raça humana, ela se afastou conscientemente de Deus. O coração do homem é ante Deus. E por causa deste coração duro,
deste coração ante Deus, por causa desta postura contra Deus, há uma necessidade de anunciarmos: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos amados, eu quero dizer uma coisa para a igreja. Deus investe pesado na sua igreja. Irmãos, Deus investiu pesado em você. Deus investiu pesado em nós. Nós nós estávamos sujeitos à morte. O nosso destino era o lago de fogo e enxofre. Mas Jesus Cristo, através da sua morte, entregou-se por nós. E através da morte de Jesus, nós fomos resgatados da morte eterna. E passamos a entrar, pelo sacrifício de Jesus, a um céu de glória preparado para nós. A igreja de Jesus, ela exerce um papel fundamental neste mundo. Alguns anos atrás, eu trabalhava em padaria junto com meu pai, e estava eu no balcão embrulhando pão, e chegou um filho das trevas e começou a quase me insultar, porque ele sabia que eu era crente. E naquelas palavras grosseiras, querendo nos intimidar, eu disse para ele: olha, vocês só estão em pé porque existe uma igreja que ora. Este mundo ainda não foi consumido porque existe um povo comprado com preço de sangue, que ora. Porque se esta igreja, quando for levada para a glória, este mundo vai ser entregue ao maligno. Irmãos, existe uma igreja que ora ao Senhor de dia e de noite. Existe uma igreja que, pelo poder da intercessão, a história do mundo é mudada. Existe uma igreja que ora, e por causa da sua oração, Deus tem preservado este mundo. Mas eu quero dizer a você que esta igreja que ora, esta igreja que jejua, esta igreja que se consagra, esta igreja que busca, ela vai ser retirada desta terra e vai morar no céu. E quando esta igreja sair, a Bíblia diz que o mundo vai ser entregue nas mãos do diabo. Apesar, irmãos, de todas as situações, de todas as confusões em que a igreja está envolvida, a igreja de Deus, ela é um projeto dele. A igreja é um projeto de Deus. O Senhor Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor, ela cumpre um papel importantíssimo neste mundo. E por este motivo, irmãos, nós precisamos amar a igreja. A igreja, como nós falamos semana passada, é a noiva que vai morar no céu. É a noiva de Cristo, que está sendo preparada pelo Espírito Santo. É a noiva que está vestida de branco. É a noiva que é adornada com os dons espirituais. É a noiva que é adornada com os dons ministeriais. É a noiva que é adornada com os dons de serviço. Mas acontecerá um momento que ouviremos um clamor, um brado, uma trombeta tocando, dizendo: lá vem o noivo. E esta igreja amada será arrebatada no abrir e fechar de olhos.
antes do soar da última trombeta, esta igreja vai morar no céu. Irmãos queridos, eu quero que você saiba que Deus tem te colocado perto de pessoas para que você cuide delas. Deus tem colocado você perto de pessoas para que você cuide delas com excelência. Deus tem levado você a lugares. Deus tem te colocado em situações, junto com pessoas, para que você, crente, chamado por Deus, para cuidar dessas vidas. Uma vez Jesus disse que o caminho que nos leva ao Pai era necessário passar por Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, nós temos muitas dificuldades. Às vezes nós temos dificuldade de relacionamentos. Nós temos dificuldades de sermos agregadores. Mas Deus nos criou, Deus nos formou para vivermos uma vida de relacionamentos. E aí, querido, é vital, é importantíssimo que nós sejamos usados por Deus para cuidar daqueles que estão ao nosso alcance. Jovens, Deus tem te levado, tem te colocado nas suas escolas, tem feito com que você tenha relacionamento com pessoas crentes e não crentes, para que você seja luz na vida delas, para que você seja sal na vida dessas pessoas. Deus tem te levado, tem te colocado perto de pessoas para que você cuide, para que você trate essas pessoas. Quero dizer a você, meu irmão, que além de ser vital para você cuidar dessas pessoas, Deus cuida do seu próximo. Deus te ajuda. Sabe por quê, irmãos? Porque nesta terra, enquanto nós não formos morar no céu, Deus conta contigo. Nesta terra você é braço de Deus. Nesta terra você é as pernas de Deus. Nesta terra você é a boca de Deus. Nesta terra o seu bolso é de Deus. Deus tem te chamado para cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Olha o que a Bíblia diz para você. Olha o que a Bíblia diz para mim. Não tome esta palavra para outro. Tome esta palavra para você. Eu tenho dito algumas vezes aqui na igreja, irmãos, que alguns irmãos chegavam para mim e chegam para mim e dizem assim: pastor, Deus me mostrou alguém para que eu vá fazer uma visita a esta pessoa. Eu vim falar para o irmão ir. Se Deus falou para você, Deus revelou a você, para que você vá, porque você está transferindo esta sua responsabilidade para mim. Deus te chamou para você ser cuidador de vidas. Deus tem te mostrado pessoas que precisam ouvir uma palavra sua, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Olha o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25. Toma essa palavra para você. Capítulo 25, do versículo 40 a 45, diz assim: e o rei responderá: digo-lhe a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito,
Apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber, fui estrangeiro e você não me acolheu, necessitei de roupa e você não me vestiu, estive enfermo e preso e você não me visitou. E eles responderam: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitando de roupa, o enfermo, o preso, e não te ajudamos? E ele respondeu: na verdade te digo, se você deixou de fazer alguns desses pequeninos, também deixou de fazer a mim. Querido irmão, Deus te chamou para você cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, amados, com excelência. Não dê para alguém aquilo que você não usaria. Muitas vezes, irmão, nós recebemos aqui na igreja donativos, roupas, que estão tão rasgadas, estão tão mulambentas, que não serve para nada. Serve para ser jogado fora. Mas aí o irmão não tem coragem de jogar, acha que está fazendo grande coisa, pega essa roupa que não serve e traz para cá para ser doada. Se não serve para você usar, não serve para você doar. Fazemos campanha do quilo. Os irmãos compram para sua casa o melhor arroz, compram para sua casa o melhor feijão, mas compra o pior arroz, compra o pior feijão e traz para a campanha do quilo. Isso não, você não está amando o seu irmão como a si mesmo. A ordem de Deus é, olha, amai o seu próximo como a ti mesmo. Deus tem te levantado, meu irmão e minha irmã, para cuidar de outros. Vida com excelência. Sabendo que você faz, você pode estar servindo a Deus. Algumas pessoas, Deus tira do trabalho secular e os separa para pastorear a igreja. Algumas pessoas, Deus não faz assim. Ele continua trabalhando no seu trabalho secular, mas no seu trabalho secular ele continua servindo ao Senhor. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, olha, tudo, absolutamente tudo, que vier à tua mão para fazer, faça, segundo as suas forças. Se você, meu irmão, é um pedreiro, seja um pedreiro com excelência. Se você é um cozinheiro, sabe, querida? Seja um cozinheiro com excelência. Se você é um costureiro, seja com excelência. Sirva ao Senhor com excelência. Sabendo que o lugar aonde Deus vai te levar, sabe o lugar que Deus vai te levar? Você sabe, meu irmão, para onde você vai? Ou você não sabe? A Bíblia diz assim, olha, não se turbe o teu coração. Crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. E se eu não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar o lugar. Para onde eu estiver, esteja vós também. Sabe o lugar onde Deus vai te levar? É para as mansões celestiais. Aonde você vai morar é na Nova Jerusalém. É lá que Deus vai te levar. E lá, aonde Deus vai te levar, não há comércio, não há indústria, não há coisa alguma. O seu serviço ao Senhor tem que ser nesta terra. O seu serviço tem que ser ao Senhor aonde Deus te colocou. Hoje de manhã, na escola dominical, eu falei sobre a serva de Naamã, uma jovem que foi levada cativa para a Babilônia. E lá, ela servindo na casa de Naamã, ou de Amã, com excelência. Irmãos, eu vejo uma excelência no serviço daquela jovem. Ela viu o seu senhor com lepra, e ela chegou e disse para a sua senhora, olha, se o meu senhor estivesse lá em Samaria,
Se ele estivesse diante do profeta, o milagre aconteceria. Irmão e irmã, não importa onde Deus tem te levado, Deus tem te levado para você ser boca de Deus. Nesta terra, Deus tem te colocado para ser boca de Deus. Nesta terra, Deus tem te chamado para você ser braço de Deus. Olha como Deus faz. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. De quem são as mãos que serão levantadas? As nossas. É mão de Deus sendo levantada através de você. Nesta terra você é boca de Deus. Expulsarão demônios. Deus tem te chamado, irmãos. Deus tem te chamado, minha irmã, para você servir ao Senhor com o que você faz. Servir ao Senhor com a sua profissão. Servir ao Senhor com aquilo que Deus tem te chamado. E você tem que fazer o que você faz com excelência. Fazer o melhor. Dar o melhor. Eu quero fechar essa palavra dizendo para todos sobre as consequências do serviço ao Senhor. Há uma frase dita entre nós que Deus não deve ninguém e paga com juros. Deus paga bem. Já ouviram isso? Deus não deve ninguém e paga bem. Consequências do serviço cristão. Uma das consequências, irmãos, crescimento. Quando nós servimos ao Senhor, nós crescemos. Crescemos. A Bíblia diz assim, e crescia o menino Jesus em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Você cresce no conhecimento de Deus, você cresce nas experiências com Deus. Eu quero te dizer uma coisa, você quer ter experiência com Deus? As experiências com Deus, você não vai obtê-las sentada dentro de um banco de igreja. As experiências com Deus você vai ter indo ao campo, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer, colocando a mão no arado. Você quer ver pessoas sendo curadas, irmãos, irmãs? Vá no hospital onde tem pessoas doentes. Você quer ver coisas grandes e firmes acontecendo? Haja em nome de Jesus. Exercite a fé, exercite os dons que Deus tem te dado e você vai ver coisas grandes e firmes. Quando nós servimos ao Senhor com excelência, eu quero te dizer, irmãos, que nós somos honrados. Deus nos honra. Deus nos coloca, como diz um linguajar, Deus nos coloca em lugares altos. Deus nos honra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, diz assim, felizes os servos, cujo Senhor vos encontrar vigiando. Quando voltar, eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará-se inclinar à mesa e virá servi-lo. Quando nós servimos ao Senhor, nós somos curados. Tem muitos crentes que estão doentes porque não estão servindo ao Senhor. Estão dentro, estão presos. Muitas das vezes, irmãos, a cura vem quando nós tiramos os olhos dos nossos problemas. Muitos estão doentes porque só vivem vendo os seus problemas. Só vivem vendo a sua vida. Só vivem vendo a sua situação. Mas eu quero te convidar nesta noite
para servir ao Senhor com excelência. Apresentai-vos a Ele com cântico. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Quando você serve ao seu próximo, você está servindo a Deus. E a recompensa de Deus, recompensa que Deus nos dá, glorificamos a Deus. Eu quero te falar uma coisa, queridos. Deus vibra quando os seus filhos entendem essa verdade. Ele se alegra, e isto glorifica o nome de Deus na terra. Quando nós servimos a Deus com excelência, o nome do Senhor é glorificado na terra. Quando você serve com excelência, você passa a ser uma pessoa confiável. Quando você serve com excelência, as pessoas dizem, lá vai um homem ou uma mulher de Deus. Quando você serve com excelência, a pessoa diz, não, eu confio em fulano e ciclano. Quando você serve com excelência, o seu patrão e a sua patroa dá testemunho de honra para você. Fulana de tal, não. Outros crentes pode ser um 71, porque tem crente um 71, tem. Mas este não. O seu patrão e a sua patroa, eles dão testemunho de você. Irmãos queridos, eu quero fechar essa palavra. Tudo que vieres, de tudo que você fizer, absolutamente tudo, da coisa mais simples, à coisa mais complexa, da coisa mais simples, à coisa mais complicada, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para o homem. Como nós falamos, lá no seu trabalho, lá na loja, lá na fábrica, lá na empresa, aonde você estiver trabalhando, o que você estiver fazendo, faça com excelência, como se você estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, conta-nos a história de uma mulher. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 36 a 39, de uma crente, uma discípula, chamada Dorca. Dorca, ela vivia numa cidade chamada Lida. E Dorca morreu. E as mulheres, as amigas de Dorca, essas mulheres cristãs, essas mulheres ficaram inconformadas com a morte de Dorca. E Pedro estava fazendo a obra missionária. E elas souberam que Pedro estava numa cidade vizinha, chamada Jope. E essas mulheres mandaram chamar Pedro com urgência, dizendo, Pedro, venha por favor com urgência a Lida, porque nós precisamos que você venha aqui com urgência. Elas tensionavam, ela tinha intenção, elas pediram que Pedro orasse ao Senhor e pedisse ao Senhor que Deus ressuscitasse Dorca. Para que Pedro fosse convencido a orar ao Senhor, para que Dorca fosse ressuscitada. A Bíblia nos fala que essas mulheres rodearam Pedro e começaram a mostrar a Pedro os trabalhos que Dorca fez, os vestidos que Dorca costurou para elas. Como Dorca usava um dom de costureira para abençoar outras pessoas. Quando Pedro viu o trabalho que Dorca fazia, como Dorca era querida, como Dorca tratava as pessoas, como Dorca se dava para o serviço ao próximo, a Bíblia nos diz que Pedro orou
pedindo ao Senhor que Deus trouxesse Dorca à vida. E Deus ouviu a oração de Pedro. E Dorca ressuscitou. Voltou, porque aquelas mulheres mostravam um trabalho de excelência que Dorca fazia. Irmãos e irmãs queridas, servir a Deus com excelência é o nosso chamado. Eu quero te convidar nesta noite para você se dispor como instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Eu quero te colocar para te chamar para você se dispor nas mãos de Deus para abençoar vidas. Eu quero te convidar para você usar os dons que há em ti para abençoar. Eu quero te convidar, não deixe que ninguém ou nada venha a impedir a sua disponibilidade para servir a Deus e a obra que o Senhor Deus te confiou. Sirva ao Senhor com o que Deus tem te dado. Coloque à disposição de Deus os dons que Ele tem te dado. Coloque aos pés do Senhor aquilo que Deus tem te chamado. Sirva ao Senhor com o que você tem, meu irmão. E que Deus nesta noite, que o Senhor nesta noite, possa te abençoar em nome de Jesus. Sirva ao Senhor com o que Deus tem te dado. Sirva ao Senhor com com o que Deus tem colocado em suas mãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.